Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani Oliveira e passando aqui para a gente conversar sobre os últimos acontecimentos políticos de Ubatuba. Pois bem, o fato que está sendo mais comentado durante esta semana é o pedido de cassação da prefeita Flávia Pascoal, que foi realizada pelo cidadão Vinícius Vasconcelos. Pedido esse que questiona uma verba que ainda não foi utilizada, né, desde dezembro do ano passado e que o Ministério Público pediu, né, sugeriu que esse dinheiro fosse utilizado, porque ali está. Também dentro desse pedido, o que chama atenção foi a inutilização de um lote de 240 vacinas contra a Covid-19, imunizantes do Covid-19. Esse material foi perdido por conta da falta de energia elétrica que ocorreu em uma das unidades em que o lote estava sendo acondicionado, né, para que a população fosse vacinada. Esse lote se perdeu por conta da falta da queda de energia elétrica. E, dentre outros fatores também, o denunciante alega falta de planejamento no combate à pandemia. E isso também foi colocado dentre a denúncia. Lembrando que a denúncia ela foi elaborada por um advogado esse que é especialista nessas questões, né, envolvendo aí as questões políticas do nosso município. E o Dr. Marcelo Mourão foi, né, o responsável por essa petição, pela elaboração. E, pois bem, ontem foi o dia da apreciação dos vereadores dizerem, né, se encaminham ou não a denúncia. E 3 desses vereadores se destacaram porque foram os que se pronunciaram a respeito, a saber, o vereador Júnior, o vereador Rogério Frediani e o vereador Eugênio. Eu gostaria de falar nesse momento em relação à fala dos 2 primeiros vereadores que se pronunciaram, o Júnior e o Rogério Frediani. Em tese, eles alegaram que o pedido de cassação é uma manifestação política e não jurídica, por isso não poderia prosperar, a denúncia não poderia ser aceita. E que as questões técnicas que foram apontadas, essa foi a fala do vereador Júnior, elas podem ser corrigidas, né? E que o fato da nossa prefeita ela estar engajada na construção de um novo hospital, por exemplo, só esse fato já anula toda essa denúncia e torna-se muito pequeno os motivos que foram ali colocados para o pedido de cassação, né? E isso, com todo respeito ao vereador Júnior e também ao vereador Rogério Frediani, o apontamento que eu faço é que as decisões do nosso legislativo, todas elas são políticas, não tem como fugir disso, né? A motivação do pedido de cassação é uma motivação política e vamos desmistificar isso e entender que a política ela é necessária para a construção da democracia. Nós vemos lá na comunidade grega, né, na civilização da Grécia Antiga, onde a política ela foi construída, né, e tinha ali um local chamado Ágora, aonde eram colocados as questões políticos sociais de Atenas. E os cidadãos que tinham os seus direitos políticos, eles se colocavam naquele local para poder manifestar, né, os seus pensamentos políticos e as decisões principalmente. Esses cidadãos, eles eram chamados de políticos porque eles participavam das questões da cidade, das questões do Estado. E os indivíduos que não participavam, eles eram denominados idiotas, que não tem a conotação de hoje, né? Quando a gente lembra da palavra idiota, nos arremete a um indivíduo que não tem as suas faculdades intelectuais tão destacada, é um indivíduo bobalhão, é um indivíduo que não tem muita expressão.
Enfim, naquela época o idiota era tão somente um indivíduo que não tinha participação na política, ou por não ter o direito ou por ele não querer. Um indivíduo que era mais dedicado, por exemplo, à vida doméstica, ao campo, enfim, ele não queria saber das questões políticas. Nós temos isso hoje, mas no menor grau, porque a sociedade ela entende que a participação na política hoje é muito importante. Então, no meu ver, todas as questões são políticas. Os vereadores estão ali num cargo político, eles foram eleitos por causa da política, né? E as manifestações dos vereadores são políticas, as decisões são políticas, tanto que quando o vereador Júnior ele fala, né, que não é momento de colocar, né, um pedido desse em pauta e que a prefeita ela vem se esforçando para poder fazer, né, um bom trabalho e que ela está engajada no hospital, né? E ele faz desses atos da prefeita, né, um motivo para extinguir um pedido de cassação. Isso é uma decisão política, né? E com todo respeito ao vereador, que ele tem todo o seu direito de pensar assim, né? E ele está ali representando a sociedade. Então não estou aqui nem acusando e muito menos condenando a fala do vereador. Eu só estou colocando o meu ponto de vista e entendendo que tudo é questão política. Então isso por si não anularia o pedido de cassação. Da mesma forma, né, o Rogério Frediani, e ambos colocaram, né, que o dinheiro que o Ministério Público está sugerindo o uso veio lá da gestão anterior, em dezembro, né, de 2020, ainda era o prefeito anterior, só que é um tempo que dá para se justificar o porquê não foi utilizado. E se não justifica, é a função dos vereadores, então, questionar o prefeito anterior e colocar isso, né, para análise. A casa, ela tem essa obrigação, já que a culpa não é da prefeita por não utilizar ou por algum motivo, né, a prefeita, no mínimo, teria que se explicar onde está esse dinheiro e se esse dinheiro vai ser utilizado. Eu acho que ela é a melhor pessoa para colocar isso, através até mesmo dos vereadores. Mas, enfim, outra coisa que chamou a atenção também é que o vereador Júnior falou, ele, na verdade falou não, ele esclareceu e afirmou que a prefeita ela encontrou ali indícios, né, de corrupção vindo da gestão anterior, onde dentro de uma OS tinha ali 30 cargos que eram considerados desnecessários, estava ali para encher linguiça, desculpa o termo, mas estava enchendo linguiça. E esses cargos, né, obviamente, pelo que ele falou, foram extintos, né, e foram dado o devido destino, né, foram ocupados, né, de forma adequada. Vereador, só por isso já é motivo, então, da casa denunciar. E o senhor, como vereador na gestão anterior, tem essa responsabilidade ainda maior. E eu faço votos, né, que o senhor olhe com carinho essa minha fala e não veja isso como uma manifestação política e nem contrária ao seu trabalho. Simplesmente estou dizendo que esses são indícios que devem ser apurados e analisados, já que a questão da prefeita, né, ela não tem como prosperar esse pedido de cassação e que eu respeito muito a decisão da casa. E eu gostaria até de fazer agora aqui um paralelo, porque teve uma fala que que eu achei muito interessante, que foi a fala do vereador Eugênio Zilberberg. Ele colocou ali questões técnicas do porquê o pedido de cassação não pode ser colocado para acontecer nesse momento, né? Ele deu ali o seu parecer jurídico e eu gostei muito da abordagem que ele colocou, né? Porque foi realmente questões que nos fazem pensar se é o momento, né, desse pedido de cassação ser colocado não só em pauta, mas como virar o processo. E é isso que a gente espera, né,
de todos os vereadores. Vocês são políticos, as decisões que vocês tomarem vão ser sempre políticas, mas, lógico, tem que ter a explicação da lei orgânica, tem que ter a explicação da Constituição, tem que ter explicação das leis. Uma coisa interessante que o vereador Eugênio colocou é que não dá para colocar em conta, nesse momento, a questão da perda das vacinas, né? Porque esse pedido, essa denúncia já foi levada ao órgão responsável por fiscalizar, que é o órgão do governo do estado, que tem que ter, então, no caso, um laudo, né, uma espécie de constatação que houve ali uma negligência do governo. Por exemplo, é obrigação ter um gerador de energia para substituir a falta de energia quando houver uma queda. Essas coisas ainda não vieram para a Casa de Leis. Então eu espero muito que, no caso, quando vier, né, qualquer laudo do governo ou de outros órgãos responsáveis, a casa sim coloque isso em pauta. Então essa explicação do vereador Eugênio eu achei muito coerente, né? Ele realmente explicou que não dá para condenar antes de ter um apontamento, né, técnico que realmente comprove que a pessoa foi culpada por um ato. E nesse sentido não dá para a gente questionar. Outra coisa em relação aos 37 mil, ele mesmo colocou que o Ministério Público sugeriu, o Ministério Público não apontou, né, e falou, olha, vocês estão desviando dinheiro, esse dinheiro sumiu, esse dinheiro precisa ser dado explicação. O Ministério Público simplesmente colocou a situação e falou assim, ô prefeita, esse valor de 37 mil, vamos usar ele, é necessário usar, porque se não utilizar, pode acontecer algo lá na frente. Então, isso não tem como eu ir contra, né? E nem estou aqui para isso. Eu respeito muito a todos os vereadores, espero que entendam a minha abordagem. A única coisa que eu não consegui aceitar é o discurso de que a manifestação do senhor Vinícius Vasconcelos foi política. Ele colocou os fundamentos dele e a casa está corretíssima em analisar isso e dar o parecer dela. Agora, refutar uma manifestação política com outro discurso político, assim, foi incoerente no meu ver. Mas espero que a gente tenha, né, um bom trabalho. Não estou aqui puxando sardinha e nem querendo, né, puxar saco de vereador, mas a gente tem que ser coerente, tem que ser justo e tem que ser ético. Nesse fato, nesse sentido, eu faço meus elogios ao governador, ao governador, ao vereador Eugênio, e dizer que ele foi muito feliz e acertado no seu pronunciamento e no seu parecer. Espero que a nossa Casa de Leis tenha sempre essa visão e espero que a sociedade também entenda que nós precisamos de políticos com esse entendimento, um entendimento jurídico, mas que não venham com um discurso vazio de dizer que isso é política, porque a questão do nosso legislativo, embora é uma casa de leis, sempre vai ser pensando na política. E política não é somente porque foi candidato ou pleiteou numa eleição. Não, todas as questões envolvendo o desenvolvimento social do nosso município é política. E que todos nós, cidadãos, nós entendamos isso, que nós temos que ser político. Vamos nos distinguir, né? Vamos fazer essa distinção entre política e sermos idiotas. Não sejamos idiotas porque nós pagamos um preço muito caro em ficar refém de representantes que às vezes não colocam, né, os nossos interesses em jogo e também ficar aquém da política, alienado, e perdemos a chance de sermos mais participativos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e me deem aí dicas, né, conselhos para que eu possa sempre melhorar. E um grande abraço
a todos, né, desde os nossos governantes e amigos e todos que participam ativamente da construção da nossa cidade, a nossa amada Ubatuba. Um grande abraço para vocês.